Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui, primeiro dia da semana, dia de começar com o pé direito e fazendo aquilo qual o Senhor nos chamou a fazer, né? Pregar a sua palavra, o teu santo evangelho, o seu testemunho, para que os povos possam crer em tudo que o Senhor Jesus fez e tem preparado para nós, né? A palavra do Senhor é como mananciais de águas vivas que se renovam a cada dia. E então eu saldo os irmãos na gloriosa, né, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meditação de hoje está no livro de Zacarias, onde o profeta Zacarias teve uma visão. Ele que é do tempo ali do rei Dário, né? Quando o rei Dário invadiu a Babilônia e a sitiou e tomou também todas as terras ali que Babilônia comandava. Então o rei Dário, o Medo, como era chamado o seu povo, né? Ele sitiou aquela cidade, mas ele deixou que o povo de Israel fosse reconstruir o templo. E então, mas houve algumas lutas ali na construção do templo. O povo de Deus sempre sofreu perseguições, né, da parte do homem, inspirado por Satanás. Mas Deus nunca abandonou o seu povo. Quem é o povo de Deus? Aquele que nele crê, aquele que hoje confessa a Cristo como seu Salvador. E naquele tempo também era assim. Aqueles que creiam, que acreditavam em Deus, eles eram testemunhas do Senhor, obedeciam aos seus mandamentos. Quando o nosso Deus veio em forma humana, hoje nós somos salvos pela graça, né, mediante a fé em Jesus Cristo, não de obras para que ninguém se glorie, mas para boas obras. Se eu aceito a Cristo como o meu Salvador, então o que eu vou fazer? Boas obras fluirão de mim, eu vou fazer o bem e eu vou amar o meu Senhor sobre todas as coisas e vou amar também o meu próximo, né? Isto é fazer a vontade de Deus, isto é ser uma testemunha de Cristo. Então, capítulo 5 aqui, o profeta Zacarias teve algumas visões, e aqui nós já vamos para a sexta visão. Outra vez, para o alto olhei e vi um pergaminho voando. Perguntou-me ele, o que vês? Eu respondi, vejo um pergaminho voando, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Pois qualquer que furtar ou jurar falsamente será expulso conforme a maldição. Eu a trarei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá na sua casa e destruirá a sua madeira como as suas pedras. Irmãos, vejam como a palavra do Senhor, sempre que o Senhor vai fazer uma queixa através dos seus profetas, ou vai dar um mandamento para os seus profetas, ele sempre está exortando o povo que se distanciava dele. Não era o Senhor que distanciava, que abria mão do seu povo, mas o seu povo abria mão do seu Deus. Como eles faziam isso? Através da rebeldia, da não observância dos mandamentos do Senhor. Eu já fiz menção aqui em outros livros anteriores a esse, onde a palavra do Senhor nos exorta
do primeiro mandamento da lei de Deus, onde a palavra do Senhor diz: não terás outros deuses além de mim, diante de mim. Ou seja, eu sou o único e soberano Deus, o Senhor, né, o Salvador, o Redentor das vossas almas. Amém? Outra vez o Senhor exortava o seu povo acerca do segundo mandamento da lei de Deus, que está escrito: não farás para ti. Está lá em Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, não preste culto a elas, pois eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da servidão do Egito. Eu amaldiçoo até 4 gerações aqueles que me desobedecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Entendem, irmãos? Deus, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus justo, ele é um Deus misericordioso. Ele está pronto a te perdoar, é claro, se você se arrepender verdadeiramente, e o Senhor Jesus é o único que sonda os nossos corações. E hoje o Senhor está nos falando acerca do terceiro mandamento da lei de Deus, onde ele diz assim: não tome o Senhor, não fale o nome do Senhor, não use o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui o Senhor é descrito como o Senhor, como o eu sou, o Senhor dos exércitos. Porque o nome do Senhor, na verdade, ele é intraduzível. Para trazermos o nome do Senhor para o português, ou para que se tivesse um nome que fosse dado ao Senhor, foi preciso adicionar vogais. Então, o nome exato do Senhor, né, ninguém sabe. Mas adicionando vogais ao nome de Yahweh, Yahvé, né? Já com as vogais, aí traduzido para o português se dá o nome de Jeová, certo? Mas entendam, foi preciso adicionar vogais ao nome do Senhor para que se houvesse o nome, porque o nome do Senhor é intraduzível, porque é um nome santo, é um nome que nós podemos perder as nossas vidas, nós podemos perder a nossa salvação. Por quê? Porque não demos, por não darmos a reverência devida ao Senhor, por isso nós o chamamos de o Senhor, ou o eu sou, como ele se revelou a Moisés lá no deserto. Entendem? Percebem? Então aqui nós estamos falando do terceiro mandamento da lei de Deus. E agora, aqui faz menção de um outro mandamento da lei do nosso Senhor. E diz aqui onde as pessoas, olha aqui o que te diz no verso 4: eu a trarei, diz o Senhor dos exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e do que jurar falsamente, que a palavra do Senhor nos diz lá nos 10 mandamentos, que é um dos mandamentos do Senhor: não dê falso testemunho contra o teu próximo. Ai daquele que dá falso testemunho, causando assim a destruição do seu irmão, com palavras enganosas, mentirosas. Ai desses, o Senhor não o terá por inocente. E se você já fez essa prática, ou pensa em fazer, ainda há tempo de se arrepender e de se voltar
para o Senhor Deus, o Altíssimo, o Criador do céu e da terra. Amém? Espero que tenha ficado bem explicadinho isso aqui. Irmãos, são palavras de vida para nós. Porque lá em Tiago 2,10 diz que qualquer um que medita, que guarda, que observa toda a lei, mas se cai, porque a quebra da lei, a rebeldia, a rebelião contra a lei do Senhor é abominação para o nosso Deus. E qualquer um de nós que guarda que tem a lei do Senhor, os 10 mandamentos, mas não deixa de observar um deles, irmãos, já é culpado de todos. Nós somos salvos pela lei? Não. Mas por sermos representantes do Senhor Jesus nesta terra, nós guardamos a lei do Senhor. Porque nós não somos salvos por nossas boas obras, mas pela graça que recebemos de Cristo, que nos deu lá na cruz a oportunidade de salvação para todo o que nele crê. E se eu creio em Jesus, o que disse Jesus quando estava lá pregando naquela multidão? Quando chegou ali a sua mãe, os seus irmãos, o que ele disse? Quem são a minha mãe e os meus irmãos, senão esses que aqui estão? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Amém? Aqui no verso 12 do capítulo 7 de Zacarias, diz assim a palavra do Senhor: Veja bem, irmãos, prestem atenção. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante. O que o profeta o que Deus está falando aqui através da boca do profeta? Que as pessoas, isso vale para os nossos dias, irmãos. Foi antes de Cristo isso aqui. Mas isso aqui, essa palavra é para nós hoje. Pois a palavra do Senhor se renova a cada dia. O profeta Zacarias profetizou naquele tempo e eu vos profetizo agora em nome de Jesus. Quando Jesus bater na sua porta, quando você sentir o toque do Espírito Santo, não endureça o seu coração, mas abra a porta do seu coração e receba Jesus, receba o Espírito de Deus, para que possa fazer morada em você. E o Espírito de Deus não habita onde há o pecado. E o pecado é a não obediência aos mandamentos do Senhor. E para você que diz, para você que recebe uma doutrina enganosa, onde diz que nós não precisamos mais observar os mandamentos do Senhor, o nosso Deus, para você que recebe ensinamentos inspirados por Satanás, por líderes religiosos, que proferem blasfêmias, porque blasfêmia na Bíblia é falar coisa enganosa, é falar contra aquilo, contra a palavra de Deus, contra aquilo que é de Deus. Então, para você que recebe essa doutrina, eu te digo, em nome de Jesus, não dê crédito a esses falsos profetas, a esses falsos cristos, e Cristo nos advertiu acerca disso, dizendo que no final dos tempos haveriam muitos desses, lobos ferozes em pele de cordeiros, disfarçados como ovelhinha do Senhor, usando até a palavra do Senhor para enganar os escolhidos do Senhor. Amém? Então, olha bem, sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam.
Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Esse é o motivo, irmãos, de você não ser abençoado, porque você está vivendo uma mentira. Você está indo à casa, a um covil de ladrões, porque lá em João 10:10 a palavra do Senhor diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. O inimigo está roubando a sua salvação, mas eu te digo que ele ainda não te matou, e eu te digo que ele ainda não te destruiu, certo? Porque hoje você tem a oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos e de se voltar para o Senhor em espírito e em verdade, guardando os seus mandamentos. E para você que recebe uma mentira na sua denominação, que já depois que Jesus morreu ali na cruz do Calvário, as coisas velhas passaram, o véu do templo se rasgou em duas partes e que nós não precisamos mais dar ouvidos à voz do Senhor através da sua palavra. Leia Mateus 5, verso 17 a 19, onde o próprio Jesus disse: eu não vim abolir a lei e nem os profetas, eu vim para cumprir, ou seja, eu vim para que tenha o seu sentido completo. Eu vim para mostrar para você a verdade a respeito da minha lei, que líderes religiosos têm deturpado, fazendo da lei do Senhor coisas que lhes aprovessem. Mas Jesus veio para que nos mostrar o sentido completo da sua lei, que é amor. Amor ao nosso Deus, que é bom o tempo todo para nós, e amor ao nosso semelhante, aos nossos irmãos. Como nós podemos amar a Deus se nós não amamos nem mesmo os nossos irmãos? Às vezes nós não amamos nem mesmo aqueles de dentro da nossa casa. Essa palavra, irmãos, é para mim e para você. Hoje o Senhor está falando ao seu coração. O Senhor está falando ao meu coração, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor que hoje vos fala. Mas você prefere dar ouvidos à voz do seu pastor, porque o seu pastor é mais santo que você, irmão. Tem misericórdia. O pastor, o padre, o guia espiritual, sei lá quem você adora, irmão, o que vale é o que está escrito. Quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, Satanás também citou a Bíblia para Jesus. E Jesus citou a Bíblia para Satanás: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Pois Satanás estava tentando Jesus, aproveitando que ele estava ali como um homem. Mas o nosso Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E o Senhor suportou tudo por amor de mim e de você. Ou você, para quê, irmão? Para te salvar, para nos salvar. Mas não foi para você viver em pecado, não, porque se você acredita numa doutrina que te diz que não é mais preciso observar os mandamentos do Senhor, então quer dizer, essa doutrina quer dizer que Jesus morreu numa cruz para você viver em pecado, porque a descredibilidade que este pastor, esse líder religioso te ensina, ele está te ensinando a você perecer, para você morrer nas garras do inimigo. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 28, verso 9, que aquele que desvia os ouvidos da lei do Senhor, até a sua oração se torna abominável para Deus.
Você compreende isso, irmãos? É muito sério. É muito sério. Então, se você, o próprio Jesus disse: eu não vim abolir nem a lei e nem os profetas, e ainda que céus e terra passem, nem um i, nem um tio será mudado do que está escrito. Foi assim que Jesus combateu Satanás, quando este citava para ele a Bíblia. Ordene para essas pedras que elas virem pães, porque ele sabia que Jesus estava há 40 dias no deserto, sem comer, sem beber. E Jesus citou para ele a palavra de Deus. Naquele tempo, irmãos, não existia o Novo Testamento. Por isso Jesus disse: eu não vim abolir nem a lei, os 10 mandamentos. E ele disse: eu não vim abolir nem os profetas. Ou seja, eu não vim abolir a minha palavra. Eu não vim mudar nada. Eu só vim fazer vocês entenderem que a minha lei, a minha palavra se trata de amor. Eu quero salvar vocês, mas vocês precisam aceitar a graça que eu vos manifestei ali na cruz do Calvário. Eu paguei o preço que era para você pagar, mas eu paguei por você. É isso que Jesus veio fazer aqui como homem. Porque o representante de Jesus, do povo da terra, até então era Satanás. Mas quando Jesus levou sobre si o meu e o seu pecado, ele suportou tudo por amor de mim e de você ali. Ele voltou a ser o representante do nosso planeta diante de Deus, para a nossa salvação, para que nós não fôssemos mais escravos do diabo. E por que, irmãos, o inimigo se tornou o representante deste planeta? Porque o homem desobedeceu à lei do Senhor, o seu Deus. E quando nós desobedecemos à lei de Deus, nós nos afastamos de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus, ou seja, dos 10 mandamentos. Percebem? E o pecado nos separa de Deus. O pecado, quando eu peco e você peca, quando nós transgredimos a lei do Senhor, nós ficamos separados de Deus e nós ficamos abertamente expostos ao ataque, à fúria do inimigo que quer te destruir. Primeiro ele rouba. Ele mente para você, ele rouba a sua salvação. Quando ele te afasta de Deus, ele tem o poder da morte. E não estou falando só dessa morte terrena, não, da morte eterna. Mas Jesus, o que João 10:10 diz, que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância, porque nós estamos mortos em nossos pecados, porque nós somos rebeldes à palavra do Senhor. Então, se você é coparticipante de uma doutrina, ou se você tem ensinado mentiras para outras pessoas no seu inconsciente, hoje eu te digo que você já não é mais uma pessoa que desconhece essas coisas. E você não é mais inocente diante de Deus, porque hoje eu estou aqui em nome de Jesus para te dizer, para te mostrar o caminho, o qual você deve seguir através
da observância dos mandamentos. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, é porque ele é a lei. Jesus é a lei. A lei de Deus, a lei de Cristo, reflete o seu caráter. E se você se diz cristão, você é um representante de Cristo nesta terra. Então você observa as leis do Senhor. E se você não fazia, peça perdão a Deus pelos seus pecados, porque o não obedecer é pecado, é transgressão, é iniquidade. Amém? Espero que eu tenha sido bem enfático em lhes falar estas verdades. Tá? Então, sim, verso 12, capítulo 7 de Zacarias. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. E quem passava a mensagem do Espírito Santo? Os servos do Senhor, os profetas. Tá? Mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. A ira do Senhor. O Senhor está irado, porque nós temos aqui a palavra dele para a nossa salvação, mas nós preferimos dar ouvido à voz e ensinamentos de homens e descredibilizamos a palavra do Senhor, e esse é a raiz de todo o mal que existe na terra. Capítulo 8, verso 10, para encerrar. Verso 10 e 16 e 17. Antes destes dias, capítulo 8 de Zacarias. Antes destes dias não havia salário para homens, nem para animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Irmãos, tudo isso aqui aconteceu por causa da rebeldia, da desobediência às leis do Senhor. Esse povo aqui já havia caído em desgraça há muitos anos. Primeiro eles foram levados cativos para a Babilônia. Depois eles receberam permissão, já em cumprimento da palavra do Senhor, que diz que eles ficariam 70 anos no cativeiro babilônico. Pois eles voltariam, o rei Dário, o Medo, ele libera esse povo para voltar, para reconstruir o templo, mas ali aqueles servos fiéis do Senhor que voltaram com o intuito de dar o devido louvor e adoração ao Senhor dos Exércitos, estavam sendo perseguidos, estavam tendo dificuldades para fazer isso por conta de pessoas que estavam ali já há mais tempo e queriam impedir a obra do Senhor. Irmãos, hoje a gente vê isso dentro dos nossos lares. A gente vê isso dentro das nossas igrejas. Pessoas que não somam, mas que acham motivos para não fazer, atrapalhando a fé de outros irmãos. E é assim que o inimigo tem trabalhado e tem ceifado almas todos os dias. Versos 16 e 17. São estas coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, e executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Eu aborreço todas essas coisas, diz o Senhor. Ou seja, Deus não aprova isso. E tudo isso está onde, irmãos? Na lei do Senhor, pois eu te digo que Jesus é a lei. Ele é a lei. Fiquem todos com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo.
pois Ele é o nosso Deus. E quando a palavra do Senhor tocar no seu coração, quando abra a porta do seu coração e receba o nosso Senhor Jesus, eu te peço, não endureça o vosso coração. Abra a porta do seu coração. Receba a palavra do seu Deus, não a rejeite, irmãos. Irmãos, vamos fazer aqui uma reflexão para encerrar. Qual o sentido da nossa vida se nós nascermos, crescermos e morrermos? A nossa vida não tem nenhum sentido. Para que nascemos então, se tudo que nós fizermos aqui foi em vão? Nós vamos morrer, vai ficar aí, nós vamos apodrecer aí. Não. Outro dia eu vi uma pregação muito linda, onde o pastor dizia assim: o salário do pecado, irmão, é o quê? É a morte. E o pecado é o quê, irmão? A transgressão da lei do Senhor. E todos nós somos o quê, irmão? Pecadores. Então quer dizer que todos nós iremos morrer, porque somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Mas você quer morrer? Eu não quero. E se nós não queremos morrer, é porque ainda temos esperança que encontramos na palavra de Deus por meio de Jesus Cristo, pois todo aquele que confessa a Cristo como o seu Salvador, ainda que morra, viverá. Por causa do imenso, imensurável amor de Cristo. Aquele que, sendo Deus, se despiu da sua glória dos céus, da sua majestade, e se fez carne e habitou aqui nesta terra, provando o que eu e você sente, porque um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Hoje Cristo é o seu e o meu advogado, mas amanhã ele será o seu juiz. Glória a Deus por isso. Porque nós seremos julgados não por tribunais de homens, mas pelo justo juiz, o nosso Senhor Jesus. Que fique essa meditação aí para você. Se eu e você não queremos morrer e demos o desejo de ver a nossa posteridade, ver os nossos ancestrais um dia, isso só se dá por meio da fé em Jesus, porque Ele nos prometeu a vida eterna. Ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos herdar essa vida, mas Ele morreu por todos, mas todos os que nele creem e fazem a sua vontade. Porque se Ele morreu por mim e por você, irmãos, de uma coisa eu tenho certeza, não foi para que eu e você vivêssemos em pecado, fazendo o que Ele abomina, mas Ele morreu para que nós, e Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, glória a Deus. É em nome de Jesus que eu encerro essa meditação. Hoje é o primeiro dia da semana, é dia de começar a trabalhar, irmãos, fazer tudo que você precisa, porque a sexta-feira, ao pôr do sol, inicia-se o dia do Senhor. E esse dia abençoador que Deus preparou com tanto amor para mim e para você, foi para que nós tivéssemos um tempo, uma comunhão com Ele, lembrando de tudo o que Ele fez e faz por nós e ainda irá fazer. E para que nós tivéssemos tempo para descansar o nosso corpo e estar com os nossos familiares queridos e irmãos. Amém? Assim eu termino esta meditação, feliz
e agradecido em nome de Jesus. Amém.